Se tem uma coisa que parece deixar o presidente Jair Bolsonaro visivelmente incomodado, é a desobediência. Desobediência. Claro que tem que aprofundar isso, né? Isso exige uma avaliação, até com apoio de especialistas, com quem ele pudesse conversar, para abrir o coração, até para entender, né, isso melhor. Mas dá para ver que ele se incomoda muito quando se sente confrontado, desobedecido, né? E o que é a desobediência para o presidente Bolsonaro? Também é uma ousadia, né? Afirmar sem chance de errar, sem uma avaliação profissional, eu digo de especialistas no comportamento humano, mas ele passa a impressão, já está com a gente há 1/3 do mandato dele, né? Faltam 2/3, mas já deu tempo, em quase 500 dias de governo, que se completam nessa sexta-feira, para autorizar conclusões. Ele passa a impressão de que desobediência para ele é qualquer atitude que não tenha sido determinada por ele ou que ele tenha aprovado. Então ele queria nomear o diretor da Polícia Federal e trocar alguns superintendentes da Polícia Federal. Não conseguia porque o ministro Sérgio Moro não deixava. Ministro desobediente. Desobediente. O Mandetta mandava as pessoas ficarem em casa quando ele queria que as pessoas saíssem de casa e voltassem ao trabalho. Ministro desobediente. Bom, no caso do Mandetta, a desobediência virou insubordinação, que é um caso mais grave de desobediência, quando ele deu uma entrevista comentando que as pessoas ficavam sem saber se obedeciam ao presidente ou a ele, ministro. E aí teve que ser cortado, porque de fato, aí é demais, né? Aí é demais. Criar um governo paralelo do Ministério da Saúde não dá. Então a desobediência realmente o incomoda muito e ele fica mais confortável quando ele troca um desobediente por um obediente. Então, pega um novo ministro da Justiça, entrou dizendo que o Bolsonaro era o seu pastor. Então é uma declaração mais gostosa de ouvir do que a do ministro que o antecedeu. O novo ministro da Saúde, ele entrou dizendo que sair é uma necessidade. Claro, como ele é médico sério, ele disse isso lembrando que qualquer abertura tem que ser feita com responsabilidade, mas foi mais cuidadoso com as palavras do que o Mandetta. Pega a nova secretária da Cultura, por exemplo, ela deve estar fazendo o maior sucesso no Palácio. Ela deu uma entrevista inacreditável recentemente, justificando as mortes do regime militar. A entrevista aconteceu dias depois, 5, 6, sei lá, dias depois do presidente receber no Palácio do Planalto o Major Curió, que comandou a repressão à guerrilha do Araguaia. Então, palmas para a obediência da Regina Duarte, que de quebra ignorou as mortes do Aldir Blanc, ignorou a morte, né, do Moraes Moreira, do Rubem Fonseca. Pô, que beleza! Uma secretária da Cultura que ignora a cultura e não ignora de forma equilibrada aos olhos do presidente as mortes do regime militar. Que beleza! Então, quantas vezes o presidente já deixou claro que é ele que manda? Bom, as coisas vão se complicando quando a desobediência que ele enxerga nos outros, né, parte de pessoas ou até de instituições que não lhe devem obediência. Mais obediência à Constituição, às regras, a leis próprias. O STF, por exemplo, aí complica. Como é que ele vai cobrar obediência do STF? Da Câmara dos Deputados? Do Senado? Como é que ele vai cobrar a obediência dos governadores que estão adotando políticas de isolamento, né, ou de restrição? Dos prefeitos? A imprensa, então, tira ele do sério. Porque a imprensa não lhe deve obediência, a ponto dele mandar calar a boca, numa entrevista. E tem também aqueles que o desobedecem, mas só na cabeça dele. A OMS, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, insiste na ideia de que o combate ao coronavírus se dá pelo distanciamento social. É uma desobediência. Como assim? Não pode. A OMS, né? Aí tem o ministro dele, o Ernesto Araújo, falando que a OMS é um órgão quase chinês, né, que tem por objetivo espalhar o comunavírus, etc. Bom, aí ele gosta. Então esse Ernesto Araújo está lá em cima, né? O coronavírus é outro, então. Atrapalhou a lógica de obediência do presidente, porque o coronavírus, ele tem uma mania de não respeitar nada. Ele respeita o álcool gel, respeita a água com sabão e respeita as medidas restritivas. O resto ele ignora.
Então, como não tem como domar o vírus com o discurso dele, ele não pode demitir o vírus, não pode provocar o vírus, não pode... Quer dizer, pode provocar. Demitir não. Demitir seria irresponsável ele colocar no Diário Oficial a demissão do coronavírus. Mas provocar o vírus no post, na rede social, poderia. Mas não faz sentido. Então ele passou a fazer o quê? Desdenhar o vírus. Já que eu não consigo enquadrar o vírus, enfrentar o vírus, eu vou ignorar o vírus, eu vou diminuir o vírus. Então ele passou a ofender o vírus, dizendo que o vírus é só uma gripezinha. E a resposta do vírus está em toda parte, né? 4,5 milhões de infectados no mundo, quase 300 mil mortes. No Brasil, mais de 11 mil mortes. É uma destruição porque tem morte, tem comprometimento do sistema de saúde. Em alguns lugares no Brasil, nós já estamos em colapso. E tem uma destruição sem precedentes da economia mundial. Nos Estados Unidos, o vírus matou 80 mil pessoas e fez a taxa de desemprego subir de 3,5% em fevereiro para quase 15% e contando, e subindo. No Brasil, quando saíram os dados, eu fiquei impressionado, saíram os dados da produção automobilística de abril, 2 mil veículos produzidos em abril desse ano, contra 260 mil produzidos no mesmo mês do ano passado. Ou seja, a gente produziu em um mês o que se produzia em 6 horas. É inacreditável. Você olha isso e fala, bom, qual é a diferença entre produzir 2 mil carros e nenhum carro? Porque 260 mil vai para 2 mil, é quase 100%, é 99, não sei o quê. Bom, os governadores que não lhe devem obediência, que não escutam, etc., o vírus que não lhe deve obediência, ele fica desafiando os dois o tempo todo. E agora ele resolveu desafiar também o próprio ministro da Saúde, justo ele que tinha sido tão obediente, cuidadoso, e aí ele baixou um decreto, incluindo entre as atividades essenciais as academias de ginástica, salões de beleza, barbearia, e não consultou o ministro. Quer dizer, um presidente que cobra lealdade, cobra obediência dos outros, ignora o ministro na hora de tomar uma atitude dessa. Olha, quem viu a cena do ministro, quem escutou, porque dá para ver, dá para ouvir. Temos aqui, viu, Eneg, se você quiser, põe um a cara no chão. Eu sei que não é vídeo, mas é áudio, vamos lá. Põe o trechinho, é bom. Só uma coisa, a decisão de atividades essenciais é uma coisa definida pelo Ministério da Economia. E o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Acho que mais só para deixar claro que isso é uma decisão do Ministério da Economia, não é nossa. Bom, a cena dele, a imagem, essa voz, o ritmo, é constrangedor. Constrangedor, ele foi educado, mas é louco você imaginar que o seguinte, quando ele demitiu, o Bolsonaro demitiu o Mandetta, ficou a impressão de que ele queria se livrar do ministro. Agora, com essa cena de ontem, ficou com a impressão que ele queria se livrar do ministério. Ou seja, eu não quero ter o Ministério da Saúde me enchendo a paciência. E vou lá e resolvo. Aliás, ele já tinha ido ao Supremo Tribunal Federal pedir a abertura da economia brasileira sem a presença do ministro da Saúde. Ontem eu lembrei como foi educado o presidente do Supremo, Dias Toffoli, ao não perguntar para o presidente da República onde estava o ministro da Saúde. Ele já tinha feito algo parecido ao lançar um programa de retomada da economia, aquele Pró-Brasil, sem falar com o ministro da Economia, né? Acabou voltando atrás, a reação do Paulo Guedes foi forte. No caso do Nelson Teich, a gente não sabe o que ele ia fazer, né? A gente só sabe o seguinte, essa medida do governo é inócua, porque quem decide o que vai funcionar numa cidade são os governadores e os prefeitos, não é o presidente da República. Então é uma coisa constrangedora. E essa história, essa preocupação toda em deixar claro quem manda e que é ele que manda, talvez tenha relação com a origem militar do presidente, com a formação religiosa. Quer dizer, o Exército e a Igreja são instituições que não se fiam no debate de ideias, né? Mas na obediência, na fé. E o que se espera daqui para frente, né, e é o objetivo do Brasil, é que o presidente perceba que tem coisas que devem ser feitas apesar dele querer o contrário. Não são todas as decisões sábias
aquelas que o presidente quer, que o presidente deseja. Muitas decisões são feitas segundo a necessidade. O que os governadores estão fazendo agora, nesse momento, por exemplo, se encaixa perfeitamente nisso que eu estou descrevendo. Os governadores gostariam de estar anunciando novos investimentos para os seus estados. E, em vez disso, estão anunciando novas medidas restritivas que contêm a economia, mas preservam a saúde. É um dilema que os governadores estão vivendo. E é um dilema que prejudica o desempenho econômico do Estado, prejudica a renda das pessoas, irrita as pessoas, e ainda assim eles estão tomando. Porque são malucos? Porque acreditam em OVNI? Não, porque eles acreditam na ciência. Então as decisões mais importantes que uma autoridade precisa tomar não são fruto do seu desejo, mas fruto da necessidade. E a necessidade nesse momento, eu falei ontem, queria repetir, impõe a união em torno do combate ao coronavírus. É hora de trocar o quem manda sou eu por quem abraça sou eu. Abraço você que está sofrendo, abraço você que perdeu um ente querido, abraço você que perdeu seu emprego, abraço você que está querendo trabalhar e está difícil, abraço você que está com dificuldade de tirar os R$600 da Caixa. A Caixa conseguiu entregar os R$500, os R$600 a 50 milhões de pessoas, o que é uma coisa extraordinária, mas tem 17 milhões de pessoas com dificuldade ainda de receber o dinheiro. 17 milhões de pessoas é gente. Então, todos os líderes mundiais abraçaram os cidadãos. É isso que a gente espera. Abraçaram as pessoas, cada cidadão. Não é hora de provar força e exigir obediência. É hora de provar liderança e compartilhar exemplos de solidariedade.